Fiscalização da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por isso, a partir de agora, eu vou conversar com a deputada Luciane Carminati, que é integrante desta comissão de fiscalização e gentilmente nos atende aqui no SBT Meio-Dia. Mais uma vez, frisando, o governador deve falar a qualquer momento ao vivo, nós vamos transmitir. Deputada, muito obrigado por nos atender. Então, a gente tem aqui o Ministério Público de Contas pedindo o cancelamento do contrato e devolução dos recursos e também temos o Tribunal de Contas que já se manifestou com uma análise que já estava sendo feita desta compra por parte do governo. O que a fiscalização da Assembleia identificou até agora de irregularidade neste contrato? Quais são os problemas? Bom dia, deputada. Bom dia a todos os telespectadores. Então, infelizmente, é muito grave, né, essa dispensa de licitação, e eu quero destacar que nós só tivemos conhecimento pela investigação do Intercept, porque, inclusive, essa dispensa de licitação, ela foi feita infringindo o artigo 37 da Constituição, na medida em que não foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, o que é muito grave. A própria Constituição, no artigo 37, ela prevê como um dos princípios a moralidade e a publicidade de todos os atos administrativos. Então, nós temos esse primeiro grande essa primeira grande violação à própria Constituição Federal. Mas eu resumiria em 3 aspectos. O que nos chama a atenção, a rapidez na execução dessa dispensa de licitação, tudo foi feito em apenas 5 horas do dia 26 de março, o valor que já foi aqui divulgado, 33 milhões dividido por 12 respiradores, você tem um custo de 165 mil, quando o preço de mercado é 60 mil. Nós sabemos que tem tido majoração dos preços, mas o valor é bastante abusivo. E o terceiro aspecto é a questão da empresa. É uma empresa que deixa várias suspeitas, o único volume de contrato que ela tem é de 24 mil para a União e nenhum contrato para o Estado, e também nós questionamos se ela atendeu aos critérios de certificação que são exigidos pelas empresas. Então, eu concluo dizendo que o MP de Contas está corretíssimo quando, na sua representação, envia ao Ministério Público exigindo imediatamente a interrupção desse contrato e a devolução dos recursos. Nós também estamos apresentando, eu como vice-presidente da Comissão de Fiscalização, estamos apresentando um pedido de informações de 14 questões, onde, ao final, eu reitero que é urgente a suspensão imediata do contrato e a devolução na íntegra dos 33 milhões de reais. E mais do que isso, eu pergunto quais serão os meios jurídicos e também econômicos para que esses 33 milhões voltem aos cofres públicos. Deputada, a comissão já identificou alguma relação desta compra, 200 respiradores, 33 milhões de reais, com o hospital de campanha, o tão falado hospital de campanha, onde o governo também recuou depois de diversas manifestações contrárias aos valores que por lá seriam investidos? Tem alguma relação? Então, esta é uma hipótese, mas eu ainda não posso afirmar, porque todos os processos de análise estão sendo feitos. Essa matéria, como eu falei, não foi publicada no Diário Oficial. São 188 páginas o processo todo, e no processo também tem ausência de documentos. Nós não sabemos se não existem esses documentos ou se, de fato, eles não foram solicitados. Então, agora, às 14h30 da tarde, a comissão estará reunida extraordinariamente, como único ponto de pauta, tratar dessa situação dos 200 respiradores e da empresa Veiga Med. Então, eu diria que ainda eu não posso afirmar se existe uma relação, mas essas hipóteses também estão sendo levantadas, e eu diria que é muito grave na medida em que a gente vê crescendo os dados, né, do Covid, as pessoas contaminadas,
e o pior, os aparelhos não chegando e a gente ter que tirar o foco disso e ficar com o foco na fiscalização de algo como já, a princípio, eu diria, se apresenta como um processo totalmente equivocado e prejudicial aos cofres públicos. Estamos conversando com a deputada Luciane Carminati, ela representa a Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa, ainda com relação à denúncia do site da Intercept Brasil, que colocou superfaturamento, denunciou superfaturamento na compra de respiradores por parte do governo do estado. O governo já informou que existe sim irregularidades, uma servidora foi afastada e daqui a pouco tem pronunciamento ao vivo. Bom, deputada, nós mostramos agora há pouco, nessa repercussão da denúncia, que a empresa Veiga Med, ela de fato tem uma lista de produtos que são oferecidos, mas nesta lista não consta respiradores. O que representa isso, deputada? É muito grave. Então, esse é um ponto que a gente está levantando no pedido de informações que eu apresento. Quer dizer, quais foram os critérios adotados para se definir por essa empresa? Nós sabemos que ela tem relação com uma empresa de Joinville, que é uma empresa que também faz processos de importação. No entanto, a fachada da empresa diz respeito a uma casa de massagens. Então, tem muitas informações que não fecham, que não batem, e eu diria, a priori, que, no mínimo, houve omissão, né, e houve dolo, que é muito grave, porque não se obedeceu os critérios para escolha, inclusive, desta empresa. É uma empresa, como eu falei, ela não tem contrato firmado com o Estado nesse objeto de aquisição, da dispensa de licitação, ela não tem capacidade técnica para despender um recurso tão alto como esse valor de 33 milhões. Então, nós não compreendemos quais foram os critérios adotados para se chegar a esta empresa. Ressaltando também que houve já atraso na entrega, e no atraso da entrega, houve uma alteração contratual feita sem a anuência do Estado, ou seja, eu recebi 33 milhões por um aparelho que depois eu altero, eu entrego outro tipo de aparelho que não foi entregue, e nesse outro tipo de aparelho, esse respirador custa não 165 mil reais, mas 60 mil reais. Então, essa diferença de 21 milhões de reais fica por conta de quem? Deputada Carminati conversando com a gente aqui. Deputada, a senhora faz parte da Comissão de Fiscalização, o nome já diz tudo, fiscalizando, principalmente contratos com o governo do Estado. Agora, numa nota oficial que foi enviada pelo governo, que é a declaração mais recente do governo catarinense com relação a isso, já o governador vai falar, o governo diz que em 22 de abril foi aberta uma sindicância e uma servidora foi afastada, porque de fato existe irregularidade. Em algum momento, os deputados que fazem parte da Comissão de Fiscalização da Alesc, algum deputado foi informado deste afastamento, desta irregularidade e também de que o governo do Estado já estava avaliando com uma sindicância esse contrato? De forma alguma. Eu volto a dizer, essa dispensa de licitação, ela nem sequer foi publicada no Diário Oficial do Estado. Nós temos como praxe, tanto eu quanto a nossa assessoria, nós verificamos todas as promulgações, publicações no Diário Oficial do Estado diariamente. Por isso nos pegou de surpresa. E mais ainda, veja bem, se não foi publicado a dispensa de licitação, obviamente que nós não saberíamos, né, não sabíamos no caso desse afastamento, mas eu volto a dizer, é muito pequeno essa atitude, eu aguardo o pronunciamento do governo do Estado, porque mediante a gravidade da situação, é muito pequeno que o Estado está fazendo, que é afastar uma servidora. Veja, uma servidora que tem a liberdade de fazer tal transação, ignorando o princípio da transparência, da publicidade, da moralidade, que mexe com 33 milhões,
enfim, é responsável por tudo isso, acho que é demais punir uma servidora apenas. Acho que a medida ela é muito pequena diante da gravidade. E a grande pergunta que eu me faço hoje como parlamentar, eu quero ver agora quais os mecanismos que o Estado vai ter para exigir a devolução dos 33 milhões. Lembrando que tem uma cláusula contratual que diz que no caso de renúncia ao contrato, né, uma das partes tem que pagar o equivalente a 10%. Então, olha o tamanho do problema que nós temos na mão. Nós temos 33 milhões de reais que foram pagos a esta empresa, nós não temos os equipamentos e ainda, se o contrato for executado desta forma, o Estado tem que pagar 10% do valor. E qual é a garantia da devolução desses 33 milhões? E mais, quem vai custear esses 10%? E a empresa, assim, executar o contrato digitalmente. Então, nós temos uma situação escandalosa, muito grave, e eu volto a dizer, e pessoas morrendo no Estado e hospitais esperando os equipamentos chegarem. Deputada Luciane Carminati, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Meio Dia, estamos à disposição. Provavelmente agora o trabalho da comissão vai ter um acréscimo aí, vai dobrar, com os contratos sendo de forma mais próxima aí, avaliados pela comissão, até porque a gente está falando de uma situação de calamidade pública, e aí muitos contratos podem ser feitos, de fato, sem a licitação. Então, deputada, muito obrigado pela sua participação. Assim que a senhora analisar novos contratos, qualquer informação, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigada, eu agradeço e sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Assim a gente esclareceu um pouquinho, então, do trabalho da Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa.